Olá para todos e todas, meu nome é Mirna Xavier Gonçalves, eu sou do mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje eu estou aqui para trazer o trabalho Conexões, as imagens que circulam a Rainha de Espadas no tarô, dando uma ênfase um pouco maior no tarô da Pamela Colman Smith, que cria o baralho Rider-Waite-Smith em 1909. Então, esse trabalho tem por interesse aprofundar-se um pouco mais nas questões que envolvem essa rainha e a imagem ilustrada nela por Pamela Colman Smith. Então, o idealizador desse baralho, o Arthur Waite, ele comenta que essa rainha ela deve ser representada com uma mão erguida, uma espada em vertical, descansando a sua mão no seu trono. Então, ela é uma figura severa, ela é uma figura bastante rígida. E nós vamos ver um pouco de como que essa figura se constrói dentro do baralho. A forma que ela traz evoca especialmente situações de cortes, de sessões que são feitas. Então, nós temos divórcio, nós temos viuvez, nós temos ausências e privações, nós temos luto como alguns dos significados principais que estão envolvidos com essa figura. E, a partir daí, nós podemos elaborar, então, algumas perguntas. Como que esses significados eles são evocados nessa carta através de sua imagem? E como que essa imagem é construída para que esses significados eles sejam trazidos à tona. Então, e como que essas conexões são feitas dentro do baralho. Bom, é uma proposta um pouco ousada, né? Responder isso tudo dentro de um espaço tão curto de tempo. Então, eu acho interessante deixar bastante claro que esse trabalho é um recorte da minha pesquisa de mestrado e que tem ênfase justamente em elaborar nas cartas da corte de espadas como esse processo se dá, tá bem? Então, no caso da rainha de espadas, como que se dá esse processo? Bom, para a gente poder pensar sobre isso, eu trago como metodologia o Aby Warburg, o Gigi Berman e o Carlo Ginzburg, que juntos eles elaboram uma proposta que vai trazer as imagens em conexão de uma maneira atemporal, mas de forma alguma ignorando a sua historicidade, de forma alguma ignorando o seu contexto histórico. Portanto, a gente tem as conexões entre as cartas e a sobrevivência de certos motivos como questões centrais e principais para esses autores, e são situações que me interessam, então, para poder falar um pouco melhor sobre essa rainha e sobre as imagens do tarô num geral. Até porque esse processo em si, ele reproduz a própria fundamentação do tarô, que é a conexão entre as cartas. Então aqui nós vamos fazer a conexão entre as imagens, tá bem? Bom, dentro dessa pesquisa eu cheguei a algumas conexões que essa rainha faz, tá bem? Então nós temos a Rainha de Espadas de Pamela Colman Smith com uma relação muito forte com a deusa grega Atena. Então, elas dividem certos significados, elas dividem entre si algumas questões mitológicas. Então, nós temos a inteligência, nós temos a estratégia, nós temos a combatividade e nós temos o luto das perdas. Mas esse luto ele vem após uma luta estratégica, uma luta intelectual. Então, se há para haver uma perda, essa perda ela vem a partir de uma luta intelectual, ao invés de uma luta combativa física, digamos assim. Então, eu trago aqui algumas imagens que são correlacionadas, portanto, com a Rainha de Espadas e também com Atena. Representações de Atena ao longo dos anos, especialmente ao longo do século... Ali, por volta do século XVI, por volta do século XVII também. Também algumas relações do século XIX e do século XX, do início do século XX, que são os séculos os quais a Pamela Colman Smith está atuando, está viva também e consumindo imagens, né? Então, essa dualidade entre a Rainha de Espadas e Atena também traz a mesma figura descrita pelo Arthur Waite, que era o idealizador do baralho. Nós temos a figura com a espada em riste, nós temos uma figura com uma pose muito altiva, uma pose quase real, assim, de realeza,
muito enaltecida pela posição do trono também, ela está geralmente sentada em uma posição de poder, e traz na cabeça uma coroa alada ou um elmo emplumado. Então tem essa aliança entre o adereço da cabeça e o adereço alado, que remete a essa leveza das plumas e das asas e afins, como adereço iconográfico presente. A segunda dualidade que eu encontrei, então, é a dualidade com Judite, que vem do livro de Judite, da Bíblia. Então, a história de Judite comenta sobre a decapitação que essa personagem comete contra o general Holofernes. Então, é muito constante na iconografia dessa personagem a posição da espada em atividade, então, ou decapitando, ou a espada numa posição um pouco mais dinâmica do que anteriormente já visto. E ela também carrega a cabeça de um homem, geralmente. E ela constantemente se põe em movimento. Então aqui a gente tem alguns dos significados herdados por essa personagem. Então a gente tem a astúcia, porque essa personagem ela é descrita como astuta durante a sua própria mitologia, a Judite. Ela que impõe as perdas, então ela que é a assassina, ela não é a pessoa que está sofrendo com o luto, ela vai impor esse luto. Ela é igualmente combativa. E, como já mencionado, o luto trazido por Judite é um luto que vem após uma luta física, ao invés de uma luta intelectual, como visto anteriormente pela nossa correlação com Atena, não é mesmo? Então, nós temos essa outra parceria. É interessante que, no caso da Pamela Colman Smith, a cabeça decapitada não se encontra na mão da personagem, e sim no trono. O trono que traz a cabeça decapitada. Então, está circunscrito no cenário, eu acho isso bastante interessante. Então, como já comentado, a gente tem a cabeça, o movimento e a espada em riste como constâncias iconográficas aqui presentes. E, por fim, isso daqui que nós trazemos agora, que são esse compilado, vamos dizer assim, de potências e de futuros desenvolvimentos das cartas do tarô, que fizeram a partir da carta da Pamela Colman Smith. Então a gente tem na coluna do lado esquerdo nós temos a dualidade com Atena e na coluna do lado direito a dualidade com Judite. Então nós temos figuras que trazem essa altivez e essa intelectualidade e essa pose de rainha, vamos dizer assim, do lado esquerdo em alguns baralhos que evocam essa figura de Atena, e a figura de Judite, trazida do lado direito, traz tanto a espada, quanto a cabeça decepada, quanto esse dinamismo imposto também. Então, é possível que a gente veja o quanto que o trabalho proposto pela Pamela Colman Smith reverbera até nos dias atuais. Todos esses baralhos eles são do final do século XX, então ali dos anos 90 até as décadas atuais. Então, o trabalho da Pamela Colman Smith permanece vivo e permanece evocando outras questões para os artistas atuais que ilustram baralhos de tarô. Então, como considerações finais, a gente tem aqui como são esses significados vistos na carta, que a gente pode responder um pouco das questões que a gente trouxe anteriormente, né? Então, nós temos esses significados sendo evocados através de conexões com outras iconografias e com outras mitologias. Eles surgem aqui no meu recorte através de Atena e Judite, mas eles se estendem para outras mitologias, como, por exemplo, Kali, que colabora bastante com a iconografia que eu comentei de Judite, trazendo também cabeças decepadas, trazendo espadas, trazendo sanguinolência e coisas do gênero. Nós temos também a potência das imagens e a sobrevivência das imagens como os principais alicerces que vão manter vivo a construção de sentido dentro do baralho de tarô, especialmente no que se refere às suas imagens, certo? Então, essa aqui é a minha bibliografia. Eu agradeço muito a atenção de vocês e muito obrigada.